dia neste sábado para a leitura de Números de 6 a 10, tá bom? Então nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo nessa manhã de sábado, dia dedicado a Nossa Senhora que foi a mulher da palavra. Como diz em São Lucas por 2 vezes, ela meditava todas as coisas em seu coração. Ela meditava a palavra de Deus. Que nós possamos ser como Nossa Senhora. Nessa manhã, e ao escutarmos a Tua palavra, nós meditemos o dia todo naquilo que o Senhor irá nos mostrar, para cada um de um jeito diferente, para que nós possamos crescer na Tua palavra. Dá-nos paciência e perseverança nesses livros mais difíceis que nós estamos lendo, mas que nós não desistamos, nós continuemos firmes e fortes para conhecermos e vivermos a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 6. Lei sobre o nazireato. O Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas o seguinte: quando o homem ou a mulher fizer o voto de Nazireu, separando-se para se consagrar ao Senhor, se absterá de vinho e de bebida inebriante. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de uma outra bebida inebriante. Não beberá suco de uva, não comerá nem uvas frescas, nem uvas secas. Durante todo o tempo de seu nazireato, não comerá produto algum da vinha, desde as sementes até as cascas de uva. Durante todo o tempo de seu voto de nazireato, a navalha não passará pela sua cabeça, até se completem os dias em que vive separado em honra do Senhor. Será santo e deixará crescer livremente os cabelos de sua cabeça. Durante todo o tempo que ele viver separado para o Senhor, não tocará em nenhum cadáver, nem mesmo por seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã, que tiverem morrido. Se contaminará, porque leva sob sua cabeça o sinal de sua consagração ao seu Deus. Durante todo o tempo de seu nazireato, ele é consagrado ao Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e manchar assim a cabeça consagrada, ele rapará sua cabeça no dia de sua purificação e o fará no 7º dia. No 8º dia, trará o sacerdote à entrada da tenda da reunião 2 rolas ou 2 pombinhos. O sacerdote oferecerá um sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará por ele a expiação do pecado que cometeu, manchando-se com a presença do morto. E consagrará naquele dia a sua cabeça. Recomeçará os dias de seu nazireato para o Senhor e oferecerá um cordeiro de 1 ano em sacrifício de reparação. Não se contam os dias precedentes em que seu nazireato foi manchado. Eis a lei do nazireu. Fim do seu nazireato, será conduzido à entrada da tenda de reunião, onde apresentará sua oferta ao Senhor. Um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, uma ovelha de 1 ano, sem defeito, para o sacrifício pelo pecado, um carneiro sem defeito para o sacrifício pacífico, bem como uma cesta de pães sem fermento, bolos de farinha amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com óleo, com a oblação e as libações habituais. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro ao Senhor em sacrifício pacífico, bem como a cesta de pães sem fermento, e fará sua oblação com sua libação. Então será rapada ao nazireu sua cabeça consagrada à entrada da tenda de reunião. O sacerdote tomará os seus cabelos consagrados e os porá no fogo que está por baixo do sacrifício pacífico. Colocará nas mãos do nazireu, depois de lhe ter sido rapada a cabeça consagrada, a espada cozida do carneiro, um bolo sem fermento tirado da cesta e uma bolacha sem fermento. O sacerdote os agitará diante do Senhor. É uma coisa santa que pertence ao Senhor, como também o peito agitado e a coxa oferecida. Somente depois disso o nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei para aquele que fez voto de nazireato e a oferta que ele deve fazer ao Senhor, além do que ele puder oferecer espontaneamente. Procederá conforme o voto que tiver feito, de acordo com a lei de seu nazireato. Bênção litúrgica. O Senhor disse a Moisés:
dize a Araão e seus filhos o seguinte: Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Capítulo 7. Oferta dos chefes de tribos. Tendo Moisés acabado de levantar o tabernáculo, de ungí-lo e consagrá-lo com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus utensílios, que também ungiu e consagrou, os príncipes de Israel, chefes de suas casas patriarcais, os príncipes das tribos que haviam precedido ao recenseamento, apresentaram sua oferta. Levaram-na diante do Senhor, 6 carros cobertos de 12 bois, ou seja, um carro para cada príncipe e um boi para cada um, e os ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor disse a Moisés: Recebe-os deles para que sejam empregados no serviço da tenda de reunião e entrega-os aos levitas segundo as funções de cada um. Moisés tomou os carros e os bois e os entregou aos levitas. Deu-os aos filhos de Gerson, segundo as suas funções, 2 carros e 4 bois. Aos filhos de Merari, segundo as suas funções, sob a vigilância de Itamar, filho do sacerdote Araão, deu 4 carros e 8 bois. Aos filhos de Caate, porém, não deu carros nem bois, porque tinham cuidado de objetos sagrados que levavam aos ombros. Os príncipes apresentaram sua oferta para a dedicação do altar do dia em que ele foi ungido e trouxeram-na diante do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Os príncipes ofereçam, cada um em um seu dia, a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, que apresentou a oferenda. Ofereceu um prato de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de prata, pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, apresentou sua oferta o príncipe de Zacar, Natanael, filho de Zuar. Ofereceu um prato de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de prata, pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Suar. No terceiro dia, o príncipe dos filhos de Zabulon, Eliabe, filho de Elon, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, ofereceu uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, o príncipe dos filhos de Simeão, Salamiel, filho de Surizadai, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume,
um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Salamiel, filho de Surizadai. No 6º dia, o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Reuel, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Reuel. No 7º dia, o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Fadazur, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Fadazur. No 9º dia, o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gedeão. No 10º dia, o príncipe dos filhos de Dan, Aizer, filho de Amizadai, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Aizer, filho de Amizadai. No 11º dia, o príncipe dos filhos de Azer, Fegiel, filho de Ocrã, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Fegiel, filho de Ocrã. No 12º dia, o príncipe dos filhos de Neftali, Aira, filho de Enã, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Estes foram os presentes que os príncipes de Israel ofereceram para a dedicação do altar no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata e 12 taças de ouro. Cada prato de prata pesava 130 siclos e cada bacia 70 siclos. O peso total da prata desses objetos era de 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário.
As 12 taças de ouro para o perfume pesavam cada uma 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. O peso total de ouro das taças era de 120 siclos. O total dos animais para o holocausto era de 12 novilhas, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano com suas oblações e 12 bodes em sacrifício pelo pecado. O total de animais para o sacrifício pacífico era de 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Estes foram os presentes oferecidos para a dedicação do altar depois de ungido. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, colocado sobre o altar do testemunho entre os 2 querubins, e falava com o Senhor. Capítulo 8. Consagração e serviço dos levitas. O Senhor disse a Moisés: dize a Araão o seguinte: quando colocares as lâmpadas no candelabro, faça de tal modo que as 7 lâmpadas projetem sua luz para a frente do mesmo candelabro. Araão assim fez e colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, seu pé, suas flores, tudo que era de ouro batido, e foi feito segundo o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés o seguinte: toma os levitas do meio dos israelitas e purifica-os. Eis como farás para purificá-los. Aperge-os com água na expiação, e eles passem uma navalha sobre todo o corpo, lavem as suas vestes e purifiquem-se a si mesmos. Tome então um touro com a sua oblação de flor de farinha amassada com óleo, e tomarás tu um segundo touro em sacrifício pelo pecado. Farás aproximarem-se os levitas diante da tenda de reunião, e convocarás toda a assembleia dos israelitas. Mandarás os levitas que se aproximem diante do Senhor, e os israelitas porão suas mãos sobre eles. Araão oferecerá os levitas ao Senhor, como oferta agitada em nome dos israelitas, a fim de que eles sejam destinados ao serviço do Senhor. Os levitas porão suas mãos sobre as cabeças dos touros, dos quais oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto ao Senhor, para fazer expiação em favor dos levitas. Mandarás que os levitas se conservem de pé diante de Araão e seus filhos, e os apresentarás em oferta agitada ao Senhor. Separarás deste modo os levitas no meio dos israelitas, e eles serão meus. Depois disso, virão para a tenda de reunião para me servirem. Assim, os purificarás e os apresentarás em oferta agitada, porque eles me são inteiramente reservados entre os israelitas. Eu os tomei para mim em lugar de todo primogênito, daqueles que nascem primeiro entre os filhos de Israel. Porque todo primogênito entre os israelitas, homem ou animal, é meu. Eu os consagrei a mim no dia em que feri os primogênitos no Egito. Eu tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e tirados do meio do povo, dei-os inteiramente a Araão e seus filhos, para fazerem o serviço dos israelitas na tenda de reunião, e para fazerem a expiação em favor dos israelitas, de sorte que esses últimos não sejam feridos por nenhuma praga quando se apresentarem no santuário. Moisés, Araão e toda a assembleia dos israelitas fizeram, pois, acerca dos levitas tudo o que o Senhor tinha ordenado. Moisés, a seu respeito, assim fizeram os filhos de Israel. Purificaram-se e lavaram suas vestes. Araão apresentou-os em oferta agitada diante do Senhor e fez a expiação por eles, a fim de purificá-los. E vieram em seguida os levitas para a tenda de reunião para fazer o seu serviço em presença de Araão e seus filhos. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés acerca dos levitas, assim se fez. O Senhor disse a Moisés o seguinte: essa é a lei relativa aos levitas. Desde os 25 anos para cima, o levita será admitido ao serviço na tenda de reunião. A partir dos 50 anos, renunciará às suas funções e cessará de servir. Ajudará seus irmãos na tenda de reunião, zelando pelo que foi confiado, mas não exercerá mais as suas funções. Deste modo, disporás os levitas nos seus encargos. Capítulo 9. A Páscoa no Sinai. No primeiro mês do 2º ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. Disse-lhe: celebrem os israelitas a Páscoa no tempo fixado. Vós a celebrareis no 14º dia deste mês, conforme foi marcado, entre as 2 tardes.
e fareis essa festa segundo todas as leis e prescrições que lhes são próprias. Moisés mandou que os israelitas celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no 14º dia do primeiro mês, entre as 2 tardes, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ora, alguns homens, não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham manchado tocado em um cadáver, apresentaram-se a Moisés e Arão naquele dia e disseram-lhe: Estamos impuros, porque tocamos em um cadáver. Vamos por isso ser privados de apresentar como os outros israelitas a oferta do Senhor no dia fixado? Esperai, respondeu Moisés. Vou consultar o Senhor para saber o que ordena a vosso respeito. Então o Senhor disse a Moisés: Disse aos israelitas o seguinte: Se um de vós ou de vossos descendentes estiver impuro por haver tocado em um morto, ou se acharem uma viagem longe de vós, não deixarão de celebrar a Páscoa em honra do Senhor. Eles a celebrarão aos 14 dias no 2º mês, entre as 2 tardes, deverão comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Nada deixarão dela para o dia seguinte, não quebrarão nenhum de seus ossos, e farão essa festa segundo todas as prescrições relativas à Páscoa. Mas se alguém estando puro não se encontrar em viagem e todavia não fizer a Páscoa, será cortado do seu povo. Porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo estabelecido, este levará a pena do seu pecado. Se o estrangeiro que mora no meio de vós fizer a Páscoa do Senhor, terá de se conformar às leis e às prescrições relativas à Páscoa. Haverá uma só lei, que será a mesma para vós, para o estrangeiro e para o natural. A nuvem. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu. E sobre o tabernáculo, isto é, na tenda do testemunho, desde a tarde até pela manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Assim acontecia continuamente. A nuvem cobriu o tabernáculo e a noite assemelhava-se ao fogo. Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam. A ordem do Senhor levantavam o acampamento e a sua ordem o assentavam de novo. E ficavam no acampamento enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo. Mesmo quando ela se detinha muito tempo sobre ele, os israelitas não partiam e aguardavam a ordem do Senhor. E se acontecia de a nuvem ficar poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados e a ordem do Senhor se punha em marcha. Se a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã, e chegada a manhã se levantava, eles partiam. Se depois de um dia e uma noite a nuvem se levantava, desmanchavam o acampamento. Mas, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo vários dias, um mês ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Só partiam quando se levantava a nuvem. Levantavam e desmanchavam o acampamento segundo a ordem do Senhor, e observavam o mandamento do Senhor, como esse lhes tinha ordenado por Moisés. E agora o capítulo 10. As trombetas de prata. O Senhor disse a Moisés o seguinte: Faze para ti 2 trombetas de prata, faze-as de prata batida. Elas te servirão para convocar a assembleia e para dar o sinal de levantar o acampamento. Quando elas soarem, toda a assembleia se reunirá diante de ti à entrada da tenda de reunião. Se tocar uma só, virão e se juntarão a ti os príncipes, os chefes de milhares em Israel. Quando tocardes com força, partirão aqueles que estão acampados ao oriente. E quando tocardes com força uma segunda vez, partirão aqueles que estão acampados ao meio-dia. O sinal para sua partida será um toque de alarme. Para convocar a assembleia, tocareis também, mas não com um toque de alarme. São os filhos de Arão, os seus sacerdotes, que tocarão as trombetas. É uma lei perpétua para vós e vossos descendentes. Quando na vossa terra sairdes à guerra contra inimigos que vos atacarem, tocareis com força as trombetas, e o Senhor, vosso Deus, se lembrará de vós, e sereis livres dos vossos inimigos. Nos vossos dias de alegria, vossas festas e vossas luas novas, tocareis as trombetas, oferecendo os holocaustos e os sacrifícios pacíficos. Elas vos lembrarão a memória do vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Etapas no deserto. Partida para o deserto. No 20º dia do 2º mês do 2º ano,
levantou-se a nuvem do tabernáculo do testemunho. Os israelitas puseram-se em marcha e partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Farã. Partiram, pois, pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor transmitida por Moisés. A bandeira do acampamento dos filhos de Judá partiu em primeiro lugar, seguida de suas tropas, e a tropa de Judá era comandada por Naasson, filho de Aminadab. A tropa da tribo dos filhos de Zacar era comandada por Natanael, filho de Zuar. E a tropa da tribo dos filhos de Zabulon era comandada por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os filhos de Gerson e de Merari partiram transportando-o. Depois, partiu a bandeira do acampamento de Ruben, segundo suas tropas, e seu comandante era Elisur, filho de Sedeur. A tropa da tribo dos filhos de Simeão era comandada por Salamiel, filho de Surizadai. E a tropa da tribo dos filhos de Gade era comandada por Elisaf, filho de Reuel. Os catitas partiram em seguida, levando os objetos sagrados, e antes que chegassem, era montado o tabernáculo. A bandeira do acampamento dos filhos de Efraim partiu, seguida de suas tropas, e a tropa de Efraim era comandada por Elisama, filho de Amiúde. A tropa da tribo dos filhos de Manassés era comandada por Gamaliel, filho de Fadazur. E a tropa da tribo de Benjamim era comandada por Abidã, filho de Gedeão. A bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que formava a retaguarda de todos os acampamentos, partiu seguida de suas tropas. A tropa de Dan era comandada por Aiezer, filho de Amizadai. A tropa da tribo dos filhos de Asser era comandada por Fegiel, filho de Ocrã. E a tropa dos filhos de Neftali era comandada por Aira, filho de Enã. Essa foi a ordem de marcha dos israelitas, divididos em tropas, quando levantaram o acampamento. Moisés disse a Obabe, filho de Raguel, o madianita, seu sogro: Nós partimos para o lugar que o Senhor nos prometeu dar. Vem conosco e te haveremos de tratar bem, porque o Senhor prometeu fazer bem a Israel. Obabe, porém, respondeu-lhe: Não irei contigo, mas voltarei para a minha terra e para junto de minha família. Moisés replicou: Rogo-te que não te separes de nós. Conheces os lugares onde podemos acampar no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, dividiremos contigo os bens que o Senhor nos der. Partiram da montanha do Senhor e caminharam 3 dias. Durante esses 3 dias de marcha, a arca da aliança do Senhor os precedia para lhes escolher um lugar de repouso. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Quando a arca se levantava, Moisés dizia: Levantai-vos, Senhor, e sejam dispersos os vossos inimigos. Fujam de sua face os que vos aborrecem. Quando, porém, se detinha, dizia: Voltai, Senhor, para a imensa multidão de Israel. E aqui termina a leitura de hoje, tá? Muito obrigada pela sua participação, por você estar escutando a palavra de Deus. E para quem tem dificuldade de ler a Bíblia, porque a letra é pequenininha, eu ganhei de amigo secreto 2 anos atrás, essa Bíblia da Ave Maria, é letra maior. Ela é muito fácil de ler, porque a letra é grande, então até agora na minha leitura, que eu estou usando ela agora, fica mais fluida a leitura. Para quem tem dificuldade, que é uma Bíblia com letra maior, a Ave Maria tem uma Bíblia de letra maior, tá bom? Deus te abençoe, até amanhã e um bom sábado para você.